Ore hoje antes de dormir e sinta Deus, cuidando de tudo enquanto você descansa. O dia chega ao fim antes que a mente concorde com isso. O corpo desacelera, o ambiente fica mais silencioso, as luzes diminuem, mas por dentro algo continua em movimento. Existe esse intervalo quase imperceptível entre estar acordado e descansar de verdade. É nele que você está agora. Não é mais dia, mas ainda não é noite completa. É esse espaço que costuma carregar tudo o que não foi resolvido. Tudo o que ficou pendente, tudo o que você tentou sustentar sozinho até o último momento. Talvez você tenha cumprido tarefas, tomado decisões, cuidado de pessoas, atravessado situações difíceis ou simplesmente sobrevivido a mais um dia. E mesmo assim, quando tudo termina, a sensação não é de conclusão. É como se algo ficasse aberto. Pensamentos voltam sem serem chamados. Pequenas preocupações se apresentam como grandes perguntas. Não porque sejam maiores à noite, mas porque o barulho externo já não compete com elas. A noite não cria o peso. Ela apenas revela o que foi carregado em silêncio. Este momento não pede esforço, não exige concentração, não pede explicações nem respostas. Ele existe para algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Existe para encerrar o dia de uma forma diferente, não fechando tudo com força, mas entregando o que ainda está aberto. Não tentando organizar a mente, mas permitindo que ela pare de vigiar. Não exigindo descanso, mas criando espaço para que ele aconteça. Há uma diferença entre deitar e descansar. Deitar é um movimento do corpo. Descansar é uma decisão interior. Muitas pessoas chegam à cama ainda carregando o dia inteiro dentro de si. Carregam conversas não concluídas, preocupações futuras, responsabilidades que parecem não ter hora para acabar. E, sem perceber, tentam dormir enquanto continuam cuidando de tudo por dentro. Isso cansa mais do que o próprio dia. Este vídeo não foi criado para resolver problemas. Ele não foi feito para dar instruções nem para conduzir você a um estado específico. Ele existe para oferecer um lugar onde o dia pode terminar sem luta. Um lugar onde você não precisa manter tudo sob controle. Um lugar onde o descanso não é fuga, mas confiança. Quando você escolhe encerrar a noite com Deus, algo muda de posição dentro de você. O peso não some de forma mágica, mas deixa de estar nos seus ombros. A responsabilidade não desaparece, mas muda de mãos. O que parecia urgente perde força. O que parecia pesado começa a encontrar apoio. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você não está mais sozinho cuidando de tudo. Existe uma sabedoria silenciosa nesse gesto. A sabedoria de reconhecer limites. A sabedoria de entender que o dia tem um fim e que você não foi feito para atravessar a noite em estado de alerta. A noite não foi criada para ser um espaço de vigilância. Ela foi criada para ser um espaço de cuidado. E quando você permite isso, o descanso deixa de ser apenas físico e começa a alcançar lugares mais profundos. Permaneça aqui. Não tente adiantar o que vem depois. Não avalie como você está se sentindo. Apenas reconheça que o dia terminou. Reconheça que você fez o que foi possível hoje. Reconheça que existe alguém que continua cuidando enquanto você descansa. Esse reconhecimento já é uma forma de oração. Uma oração simples, silenciosa e verdadeira. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas se acumula por dentro. Ele não vem apenas do que aconteceu, mas do que continuou sendo carregado depois que tudo terminou. É o cansaço de quem sente que precisa dar conta de tudo. De quem tenta prever, proteger, sustentar, resolver. Mesmo quando o dia acaba, esse cansaço permanece porque ele não depende do relógio. Ele depende do quanto você tentou segurar sozinho. Muitas vezes, o que mais pesa não são os acontecimentos em si, mas a responsabilidade silenciosa de manter tudo funcionando.
pensar em decisões futuras, cuidar de pessoas, sustentar expectativas, manter a fé firme, mesmo quando não há respostas claras. Esse tipo de esforço raramente é percebido pelos outros. Ele acontece por dentro, e por isso quase nunca é reconhecido como cansaço legítimo. Há pensamentos que ficam em aberto como abas que nunca são fechadas, situações que não foram resolvidas, mas também não foram entregues, conversas que continuam sendo repetidas internamente, preocupações que não gritam, mas também não descansam. Esse acúmulo não se apresenta como desespero, ele se apresenta como peso constante, um peso que acompanha a pessoa até a noite. Cuidar de tudo sozinho cria uma sensação sutil de vigilância contínua, como se, ao soltar, algo pudesse dar errado, como se descansar fosse um risco, como se a pausa significasse negligência. E assim, mesmo quando o corpo para, a mente continua em serviço, não por falta de fé, mas por excesso de responsabilidade assumida. É importante reconhecer isso sem culpa. Não há erro em querer cuidar. Não há falha em tentar proteger. O problema não está na intenção, mas na permanência. Quando o cuidado nunca é entregue, ele se transforma em peso. Quando a responsabilidade nunca é compartilhada, ela se transforma em cansaço profundo. E quando isso se prolonga, o descanso deixa de ser reparador. Deus nunca pediu que você sustentasse tudo sozinho. Nunca pediu que você carregasse o amanhã antes de ele chegar. Nunca pediu que você atravessasse a noite em estado de alerta. Muitas vezes o cansaço vem justamente do desencontro entre o que Deus oferece e o que você insiste em assumir. Reconhecer esse cansaço é um ato de honestidade espiritual. É admitir que existe limite. É aceitar que nem tudo precisa estar resolvido para que você descanse. É permitir que a noite seja uma pausa verdadeira e não apenas uma continuação silenciosa do dia. Quando você reconhece que está cansado de sustentar tudo sozinho, algo começa a se abrir. Não uma solução imediata, mas uma possibilidade. A possibilidade de entregar, a possibilidade de confiar, a possibilidade de não precisar vigiar enquanto descansa. Esse reconhecimento prepara o coração para algo maior, algo que a noite pode oferecer quando você permite. Quando a noite chega, ela não traz novos problemas. Ela apenas retira o ruído que os mantinha escondidos. Durante o dia, o movimento, as tarefas e as interações funcionam como uma camada de som constante. Esse som ocupa espaço. À noite, ele diminui. E quando diminui, o que estava guardado encontra espaço para aparecer, não porque cresceu, mas porque agora pode ser ouvido. É comum imaginar que as preocupações surgem à noite por fraqueza ou falta de controle. Mas a verdade é mais simples. À noite você já não está produzindo, já não está reagindo, já não está resolvendo. O coração então fala, não para acusar, mas para lembrar do que ainda não foi entregue. A noite não pressiona, ela convida. Ela mostra o que precisa de cuidado. Existe algo profundamente honesto nesse processo. Durante o dia, muitas decisões são tomadas no modo automático. Há pouco espaço para sentir. À noite, esse espaço se abre. E o que surge não é necessariamente medo. Muitas vezes é apenas a consciência do que ficou pendente, o que não teve tempo, o que foi empurrado para depois, o que foi sustentado sem descanso. Por isso a noite é um momento tão sensível. Ela não é inimiga, ela é reveladora. Ela não cria ansiedade, ela revela a ausência de entrega. E essa revelação não acontece para causar desconforto, mas para apontar um caminho mais lento, mais confiável, mais verdadeiro. Quando tudo silencia, o coração deixa de competir com o mundo. Ele não precisa gritar. Ele apenas se manifesta. E é nesse ponto que muitas pessoas tentam se distrair, pegar o celular, encher o espaço novamente.
Não porque estejam fracas, mas porque ainda não aprenderam a permanecer nesse lugar sem precisar fugir. A noite ensina algo que o dia não ensina. Ela mostra que confiar não é agir. Confiar é permitir. Permitir que o que não foi resolvido seja entregue. Permitir que o que não foi compreendido fique em descanso. Permitir que o controle seja substituído por cuidado. É por isso que este momento é tão precioso. Porque ele não exige explicações. Ele não exige decisões. Ele apenas oferece uma escolha silenciosa. Continuar carregando ou começar a confiar. Continuar vigiando ou permitir que alguém vigie por você. Essa escolha não precisa ser dramática. Ela acontece de forma simples. Um pensamento que desacelera. Uma preocupação que é solta sem resistência. Um reconhecimento interno de que agora é noite e que a noite também pertence a Deus. Quando isso acontece, algo começa a se reorganizar por dentro. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para criar espaço. Esse espaço é necessário para o próximo passo, porque descansar não é desistir. Descansar é confiar. E essa confiança começa exatamente aqui, quando a noite revela o que o dia escondeu, não para te sobrecarregar, mas para te convidar a soltar. Descansar costuma ser confundido com abandono, como se ao soltar, algo importante fosse se perder. Como se confiar fosse o mesmo que desistir. Essa confusão faz com que muitas pessoas cheguem à noite ainda presas ao controle, acreditando que manter tudo sob vigilância é sinal de responsabilidade. Mas o descanso verdadeiro não nasce da ausência de compromisso. Ele nasce da confiança bem colocada. Confiar não é ignorar o que importa. É reconhecer que existe um limite claro entre aquilo que você pode cuidar e aquilo que não depende mais de você. O controle tenta ocupar todos os espaços. A confiança escolhe onde permanecer. Quando você tenta sustentar tudo, o corpo até para, mas o interior continua em esforço. Quando você confia, algo dentro de você finalmente encontra repouso. Existe uma diferença profunda entre largar e entregar. Largar é descuido. Entregar é consciência. Entregar é reconhecer o valor do que está sendo confiado. É dizer, mesmo em silêncio, que aquilo importa demais para continuar sendo carregado por forças limitadas. É nesse ponto que o descanso deixa de ser passividade e se torna um ato espiritual. Deus age melhor quando a pessoa solta, não porque ele precise de espaço, mas porque o coração precisa. Enquanto tudo está sendo segurado com força, não há abertura. Há tensão. Quando a entrega acontece, o espaço se cria naturalmente. Não como mágica, mas como consequência. A confiança reorganiza o interior. Ela alinha o que estava disperso. Ela reduz o ruído sem precisar silenciar pensamentos à força. Descansar também exige humildade. A humildade de admitir que você não precisa estar no comando o tempo todo. A humildade de reconhecer que o mundo não depende da sua vigilância constante. A humildade de aceitar que existe cuidado acontecendo mesmo quando você não vê. Esse reconhecimento não enfraquece. Ele fortalece. Porque tira o peso de onde nunca deveria estar. Muitas pessoas resistem ao descanso porque acreditam que, se pararem, tudo desmorona. Mas o descanso revela algo diferente. Ele mostra que aquilo que é sustentado por Deus não desmorona quando você para. Pelo contrário, ele se mantém, às vezes até melhora, porque não estava sendo sustentado apenas pelo seu esforço. Confiar é um movimento interno que acontece antes do sono. É decidir que a noite não será um campo de batalha mental. É permitir que o dia termine de verdade. É aceitar que você pode deitar sem levar tudo consigo. Não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está entregue. Esse tipo de confiança não surge de uma ordem externa.
Ela nasce quando você percebe que continuar em controle está custando mais do que soltar. Quando o cansaço do controle supera o medo da entrega, algo muda. A mente começa a desacelerar. O corpo acompanha. O descanso deixa de ser um objetivo distante e se torna uma consequência natural. É nesse ponto que a oração muda de forma. Ela deixa de ser uma tentativa de resolver e passa a ser um espaço de entrega. E essa entrega prepara o terreno para algo mais profundo, algo que não depende da sua força, nem da sua vigilância, algo que continua acontecendo enquanto você descansa. Agora, a oração não nasce da urgência, mas da permissão. Não surge como um pedido ansioso, nem como uma tentativa de convencer Deus a agir. Ela começa de um lugar mais simples e mais verdadeiro. Começa quando você reconhece que o dia terminou e que aquilo que não foi resolvido não precisa atravessar a noite com você. Essa oração não carrega explicações longas. Ela não organiza argumentos. Ela apenas entrega. Existe um tipo de oração que não pede nada novo. Ela apenas devolve. Devolve o peso, devolve a responsabilidade, devolve o controle. É uma oração que não tenta melhorar sentimentos, mas permite cuidado. Não tenta corrigir pensamentos, mas cria espaço para que eles desacelerem sozinhos. É nesse tipo de oração que o descanso começa a acontecer antes mesmo do sono. Quando você entrega o dia, você não está ignorando o que aconteceu. Você está reconhecendo que fez o que pôde, que pensou o que foi possível, que decidiu até onde conseguiu decidir. E agora, existe um limite saudável sendo respeitado. A noite não exige desempenho, ela permite entrega, e essa entrega é silenciosa. Talvez você perceba que, ao tentar orar, não surgem palavras elaboradas. E isso não é um problema. A oração verdadeira nem sempre se expressa em frases completas. Às vezes, ela acontece como um reconhecimento interno, um pensamento simples, uma frase curta, um gesto interior de soltar. Isso é suficiente. Deus não mede a oração pelo volume, nem pela forma. Ele responde à abertura. Nesta oração, não há necessidade de listar preocupações. Não há necessidade de revisar o dia. Tudo isso já foi vivido. Agora, a entrega acontece sem detalhamento. O que ficou pendente é confiado como um todo. O que causou cansaço é colocado fora dos ombros. O que gerou insegurança é deixado onde pode ser cuidado com mais sabedoria do que a sua. Há algo profundamente restaurador em não pedir nada, em não negociar, em não tentar direcionar, apenas entregar. Esse tipo de oração reorganiza o interior porque interrompe o ciclo de esforço contínuo. Ela diz, sem palavras, que você não precisa continuar funcionando para ser cuidado, que você não precisa permanecer alerta para ser protegido, que você não precisa manter tudo sob controle para estar seguro. Enquanto essa entrega acontece, algo muda na percepção do tempo. A pressa diminui, a urgência perde força. A mente, que antes tentava antecipar o amanhã, começa a aceitar o agora, e o agora é noite. O agora é pausa. O agora é cuidado silencioso. Essa oração não busca um resultado imediato. Ela cria um ambiente onde o descanso pode se instalar, onde o sono não é forçado, onde o corpo sente permissão para desligar, onde a alma entende que não está abandonada, está acompanhada. Ao entregar o dia dessa forma, você não está encerrando apenas atividades. Você está encerrando um ciclo interno. Está dizendo que por hoje é suficiente, que agora é tempo de confiar, que aquilo que precisa continuar sendo cuidado não depende mais da sua vigilância. Essa entrega prepara o coração para algo essencial, porque quando você solta, você cria espaço. E é nesse espaço que Deus age de maneiras que não exigem a sua participação ativa. É nesse espaço que o cuidado continua enquanto você descansa.
É nesse espaço que o trabalho invisível acontece sem que você precise observar. Permaneça nesse lugar. Não se apresse para o próximo passo. Não tente avaliar se está funcionando. Apenas reconheça que algo já foi entregue e essa entrega muda tudo. Mesmo que você ainda não perceba, mesmo que o sono ainda não tenha chegado, algo já foi deslocado, algo já foi confiado. Quando você descansa, algo dentro de você precisa aceitar uma verdade que nem sempre é confortável. O mundo não para quando você para. As coisas não desandam quando você fecha os olhos. O cuidado não depende da sua vigilância constante. Existe uma ação que acontece fora do seu campo de controle. E ela não começa quando você acorda. Ela continua quando você descansa. Existe uma lógica espiritual profunda no descanso, não como pausa vazia, mas como espaço ativo. Enquanto você solta, algo se reorganiza. Enquanto você dorme, decisões são amadurecidas. Enquanto a mente desacelera, caminhos que estavam confusos começam a ganhar forma. Não porque você pensou melhor, mas porque deixou de interferir. O descanso cria clareza porque remove o excesso de esforço. Muitas pessoas acreditam que Deus age apenas quando elas estão atentas, orando, pedindo, insistindo. Mas grande parte do cuidado de Deus acontece fora desse ritmo. Acontece no silêncio, acontece na pausa, acontece quando você não está tentando conduzir nada. Não é ausência de ação, é outro tipo de ação. Uma ação que não exige o seu desgaste. Quando você descansa, você sai do centro. E isso é libertador. Porque o centro nunca foi um lugar seguro para você ocupar sozinho. O centro pertence a Deus. Quando você insiste em permanecer ali, tudo fica pesado. Quando você se retira, algo se alinha. Não porque você fez menos, mas porque confiou mais. O sono não interrompe a fé. Ele revela confiança. Dormir é um ato espiritual mais profundo do que muitos imaginam. É declarar, mesmo sem palavras, que você acredita que o cuidado não depende do seu esforço contínuo, que existe provisão acontecendo além da sua percepção, que aquilo que você não vê não está abandonado. Há pessoas que se sentem culpadas por descansar, como se o descanso fosse um luxo ou uma fraqueza. Mas o descanso saudável é uma linguagem espiritual. Ele diz que você reconhece limites. Diz que você sabe quem você é e quem Deus é. Diz que você não precisa provar nada para ser cuidado. Enquanto você descansa, Deus não está apenas observando. Ele está trabalhando de maneiras que não exigem a sua participação consciente. Ele está protegendo o que você não consegue proteger. Ele está organizando o que você não consegue organizar. Ele está cuidando do que você não tem mais forças para sustentar. Essa percepção muda completamente a forma como você se entrega à noite. O descanso deixa de ser um intervalo ansioso e se torna um lugar seguro, um lugar onde você não precisa vigiar, onde você não precisa revisar mentalmente o dia, onde você não precisa antecipar o amanhã, porque aquilo que precisa continuar em movimento já está sendo cuidado. Quando essa confiança se instala, algo acontece no corpo. A respiração fica mais profunda sem esforço. A tensão diminui sem comando. O sono se aproxima sem pressão. Não porque você tentou dormir, mas porque deixou de resistir ao descanso. A alma entende que está segura. E quando a alma descansa, o corpo acompanha. Permaneça nessa compreensão. Não tente visualizar nada. Não tente sentir algo específico. Apenas reconheça que enquanto você descansa, existe cuidado acontecendo, que a noite não é um vazio, é um espaço de trabalho invisível, um espaço onde você não precisa estar presente para que tudo continue sendo sustentado.
Essa certeza prepara você para um nível ainda mais profundo de descanso. Um descanso onde a mente não precisa mais preencher o silêncio, onde a vigilância perde sentido, onde a confiança se torna ambiente. E é nesse ambiente que o cuidado se torna contínuo, mesmo quando você adormece. Agora não há nada novo a ser compreendido, não há ideias a serem adicionadas. O que sustenta este momento é justamente a ausência de novidade. O silêncio não é um intervalo vazio, ele é um espaço protegido. Um espaço onde nada precisa ser feito para que algo continue acontecendo. Aqui, o descanso não depende da atenção. Ele se aprofunda quando a atenção se solta. Permita que os próximos instantes sejam simples. Se pensamentos surgirem, eles não precisam ser acompanhados. Se sensações aparecerem, não precisam ser interpretadas. Tudo pode passar sem retenção. Nada precisa ser resolvido agora. O silêncio faz o trabalho que o esforço não consegue fazer. Enquanto o silêncio se alonga, o corpo entende que não há urgência. A mente começa a perceber que não precisa preencher cada espaço. O coração reconhece que não está exposto. Há cuidado ativo neste descanso. Há proteção neste repouso. Há continuidade mesmo quando tudo parece parar. Se você ainda estiver acordado, não há problema algum. O silêncio não exige sono imediato. Ele apenas cria o ambiente onde o sono pode acontecer quando for o momento. Sem pressão, sem contagem, sem expectativa. Apenas permissão. Em alguns instantes, você pode ouvir poucas palavras. Elas não vêm para ensinar nada novo. Vêm apenas para lembrar algo essencial, que você está guardado, que o cuidado não se ausenta quando você se ausenta da vigília, que a noite não é um território vazio, mas um lugar coberto. Entre uma palavra e outra, o silêncio permanece. Ele não é interrompido, ele é respeitado. É nesse espaço que o descanso se fixa. Não como sensação intensa, mas como estabilidade. Uma estabilidade que não precisa ser observada para existir. Se o sono chegar, deixe que ele chegue. Não segure, não acompanhe. O descanso verdadeiro não precisa de supervisão. Ele acontece quando o controle se retira. Se você adormecer, este espaço continua sendo um lugar seguro. Se permanecer acordado por mais algum tempo, o cuidado continua o mesmo. A noite não exige nada de você. Ela oferece abrigo, e esse abrigo não se desfaz quando a consciência diminui. Pelo contrário, ele se torna mais profundo, mais silencioso, mais constante. Permaneça. Não tente fechar este momento. Não tente concluir nada. O silêncio não precisa de conclusão. Ele sustenta, ele guarda. Ele permanece. Quando o sono vier, ele virá como consequência, não como objetivo. E enquanto você dorme, o cuidado continua, sem ruído, sem esforço, sem interrupção. O dia já ficou para trás. Não há mais nada a ser feito com ele. O que precisava ser entregue, foi entregue. O que precisava ser cuidado, já não está mais nas suas mãos. Agora, não existe tarefa, decisão ou responsabilidade que exija sua atenção. Existe apenas este espaço de repouso, onde você não está exposto, não está sozinho e não está esquecido. Não é necessário se despedir deste momento. Não é preciso marcar um fim. O cuidado não funciona por encerramentos bruscos. Ele continua. Mesmo quando a consciência diminui, mesmo quando o sono se aprofunda, mesmo quando você não percebe mais nada ao redor. O que sustenta este descanso não é a sua atenção, mas a fidelidade de Deus em permanecer. Se ainda houver pensamentos, deixe que passem. Eles não precisam ser resolvidos agora. Se houver silêncio, permita que ele se alongue. O silêncio também é linguagem. Ele comunica segurança, comunica abrigo, comunica presença contínua. Nada precisa ser acrescentado a isso. Você não precisa confirmar se está melhor. Não precisa avaliar sensações.
não precisa medir o efeito deste momento. O descanso verdadeiro não se prova, ele se vive. E muitas vezes ele se percebe apenas depois, quando o corpo acorda mais leve, quando a mente não carrega o mesmo peso, quando o coração percebe que algo foi sustentado durante a noite. Agora, você pode simplesmente descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está cuidado. Não porque você fez algo especial, mas porque existe alguém que cuida mesmo quando você não faz nada. Essa é a segurança mais profunda que existe. Permaneça nesse repouso. Se o sono já chegou, continue dormindo em paz. Se ainda estiver acordado, continue aqui sem expectativa. O cuidado não depende do seu estado. Ele não se altera com o tempo. Ele permanece. A noite está guardada. Você está guardado. E enquanto você descansa, Deus continua cuidando de tudo.